Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Bendizemos ao Senhor pelo privilégio de servi-lo, de estarmos juntos aqui, perseverando, Pai. Sabemos das dificuldades que enfrentamos, Senhor, para nos dedicar mais à Tua palavra, para darmos o nosso melhor no entendimento da Tua palavra, para edificar a tua igreja, para abençoar as pessoas com a pregação, com o ensino, com a instrução, com o discipulado, o aconselhamento, seja como for que o Senhor queira nos usar. Sabemos, ó Deus, que é difícil, nós enfrentamos embates, lutas por fora, tremores por dentro, como diz o teu servo apóstolo Paulo. Nós enfrentamos, Senhor, muitos obstáculos, mas chegamos até aqui e queremos declarar, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou e certamente o Senhor há de completar a tua boa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, nos ajude, nos abençoe, tira todo o cansaço, tira todo o desânimo, toda a paralisia, todo o comodismo, toda a limitação, Senhor, que nós temos, mas o Senhor faz superabundar a tua graça. Então, nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma parte da história da igreja, muito importante também. Eu acho, talvez, né, é uma impressão que eu tenho, que é a parte mais falada, não sei se eu posso dizer a mais conhecida, que é a Reforma Protestante, né? Porque nós costumamos a ler mais, a ouvir mais sobre a Reforma Protestante para cá, né? Eu acho que é mais comum, inclusive tem o dia 31 de outubro, né? Normalmente as igrejas fazem algum tipo de alusão, né? De menção ao dia da Reforma Protestante. Então, pela minha experiência, eu tenho visto que é o período mais conhecido, né? Obviamente que tudo que nós vimos até aqui é uma gota, né? É uma gota nesse oceano aí de conhecimento da história da igreja, tá, gente? Então, eu mandei intencionalmente, né, de propósito, eu mandei aquela playlist para vocês, justamente para que vocês pudessem ter uma noção de quanto ainda, né, quanto conhecimento ainda poderia a gente falar, tá? Mas eu tenho certeza que o recorte que a gente está fazendo aqui é o recorte histórico necessário para todo cristão. Eu costumo dizer que isso aqui, que a gente está vendo história da igreja, é o que todo cristão tem a obrigação de saber. Não é nem, tipo assim, não é nem uma coisa opcional, não. Todo cristão precisa saber a história da instituição, né, que ele faz parte, né? Ele precisa conhecer a história da sua igreja local também, mas, sobretudo, a história do cristianismo, de modo geral, né? Afinal de contas, nós publicamente dizemos a todos que somos cristãos, tá bom? Antes de colocar os slides, eu quero só uma curiosidade, porque eu coloquei isso no slide, né? Cadê? Mas aí eu vou usar o Google Maps aqui. Alguém sabe onde é esse lugar aqui? Já viu essa foto? Conhece? Cadê os historiadores aí do grupo? Alguém se habilita, não?
Esse aí é o conhecido muro. Alguém falou aí? Sei que são os reformadores. Aí, Amanda. Inclusive, eu acho que alguns livros didáticos, né, costuma colocar essa imagem, né? Nós estamos aí em Genebra, Google Maps aí, Genebra, Suíça, que foi berço de, de uma reforma mais assim, mais, mais profunda, né? Porque Genebra se tornou basicamente uma cidade modelo para aquilo que os reformadores entendiam que era o governo, a autoridade civil, aquilo que uma sociedade precisaria viver, né? Em termos de conceito, conceito bíblico, né? Esse muro ele foi construído no século XX, 1909, por aí. Interessante que tem uma inscrição aqui, ó, eu acho que é latim, né? Cadê? Poste, porque aqui a resolução não está muito boa, aqui. Poste, tené, aí depois passa para cá, deixa eu ver se eu consigo. Tenebras, né? Poste, tenebras, aí aqui, cadê? Já fui melhor de Google Maps, viu? Pós-tenebras, eu acho que é lux, né, se eu não me engano aqui, tá? Pós-tenebras que significa depois, né? Post é depois, tenebras, trevas, e lux, fiat lux, lembra dessa expressãozinha, né? Haja luz, no latim. Então, depois das trevas, luz. Essa frase aqui no monumento em Genebra, né? Que existe até hoje esse monumento, tá? Isso aqui eu estou usando o Google Maps justamente para mostrar a vocês que é um marco que existe até hoje e que tem aí a sua relevância histórica, né? É interessante que para o lado esquerdo aqui, eles colocaram algumas figuras aqui, eu não domino muito isso aqui, tá? Deixa eu ir mais para cá. Aqui eles têm algumas figuras, essas personalidades aqui representam, aqui eu vou ter que ler, porque eu não lembro, né? Orange Nassau, Frederico Sábio, e Rodolfo Galter, acho que é isso mesmo. Aqui são personalidades da Reforma Francesa e Alemã, né? Para o lado esquerdo aqui, eles colocaram reformadores franceses e alemãos, e para esse lado aqui, sempre tem um Noia, né? Um Noia. Na Suíça também tem Noia. Sumiu o Noia. Do lado direito, a gente tem aqui Roger Williams, Oliver Cromwell, que eu acho que dispensa comentário para quem conhece um pouquinho aí de história, né? Puritano inglês, muito importante para as mudanças na Inglaterra, né? Com relação à reforma inglesa, e Gaspar de Colinde, que era um guinote, né? Esse terceiro aqui, um guinote francês. É só para a gente entender, porque, assim, é muito comum, aí aqui é a praça, de modo geral, né? E aqui no chão também, é porque quando tiraram essa foto aqui, né? Estava em reforma. Mas aqui no chão tem alguns brasões, esses brasões aqui, depois vocês podem pesquisar se tiver curiosidade, representam essas nações. Então, o marco da Reforma Protestante, aqui em Genebra, ele abarcou a reforma de maneira muito ampla, né? Pensando como esse movimento, que não é um movimento só espiritual, a Reforma Protestante, a gente precisa entender isso, ela não foi um movimento só espiritual, ela teve uma significação
política estrondosa, né? Se a gente conhece hoje o mundo como ele é, em termos, por exemplo, democrático, agradeça, né, aos reformadores. Boa parte daquilo que nós concebemos como democracia, direitos humanos, eu vejo hoje o pessoal, né, com um discurso assim mais à esquerda, e aqui eu não quero entrar nesse mérito de direita ou esquerda, mas parece que eles inventaram os direitos humanos, né? E, na verdade, é uma ilusão teórica, porque se você ler um pouquinho, você vai ver que os reformadores, eles foram os primeiros a levantarem essa bandeira, né? Da questão dos direitos humanos. Não direitos humanos no sentido que é hoje levantado, mas a proteção dos direitos individuais, a livre expressão, você poder dizer o que você pensa sem ser censurado. O que Martinho Lutero faz na Catedral de Wittenberg é um marco daquilo que é o que a gente chama de direito de dizer o que se pensa, sem ser censurado, sem ser perseguido. Então, os reformadores, eles levantaram essa bandeira, tanto que se confunde muito reforma protestante com humanismo, tá? Mas humanismo no sentido bom da palavra, né? Porque, infelizmente, também, depois o humanismo se tornou um movimento até ateísta e por aí vai. Mas o humanismo no sentido de quê? De respeitar o ser humano, independente da fé que ele carrega. E isso é um marco reformado, né? É reformado. Aqui no Brasil, inclusive, quando a família imperial vem para o Brasil, pessoas como Robert Redicaler, né, quem é congregacional que conhece, fundador do congregacionalismo brasileiro, e também uma parte desse congregacionalismo português também, né, Robert Cali também tem uma importância em Portugal também. Se a gente for pegar os ideais da família imperial, casou muito bem com os ideais protestantes. É por isso que, a partir da família imperial no Brasil, a gente vai ter uma liberdade maior para os protestantes. Aí a gente vai ter a instalação do primeiro cemitério protestante. Poucos crentes sabem disso, que os mortos das famílias protestantes não tinham direito a ser enterrados, sepultados em cemitérios públicos, porque só podia sepultar se você tivesse a documentação toda regularizada com a Igreja Católica, né? Você tinha que ser um católico do nascimento, com o seu certificado batismal, né? Que eu esqueci agora o nome, esqueci agora como é que se chama. Você tinha que ter com uma comprovação. Se você tivesse casado, você tinha que comprovar que casou com a bênção da igreja, e uma série de coisas, para você ser sepultado num cemitério público, uma vez que a religião... eu acho que é batistério mesmo, eu pensei nisso, mas é porque às vezes a gente chama o lugar de batizar, né? O tanque batismal, para quem é imersionista, né? O tanque batismal é chamado também assim, né? Mas eu acho que o certificado que a Igreja Católica entrega também é batistério também, se eu não me engano. Mas é isso. Então, assim, eu quis começar a aula apresentando isso aqui para vocês, para mostrar que a importância que se dá à reforma protestante não é só no meio cristão, eclesiástico, né? Ou seja, não é no meio da igreja só, mas o mundo reconhece os avanços que a reforma protestante trouxe. Para a área educacional, por exemplo, né, a gente vai ter figuras importantíssimas nesse movimento reformado. A gente vai ter Comênios, por exemplo, que é o pai é um dos pais da pedagogia moderna.
né? Os pedagogos aqui, não sei se tem, acho que tem pedagogo aqui no grupo, mas Comênios, ele era um reformador, né? E o foco dele inicial era justamente na questão educacional. Ele é tido como o pai da pedagogia moderna porque ele é um dos primeiros a levantar essa bandeira de que era possível ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer idade. Então, coisa que ninguém defendia, né? A pedagogia católica, ela era extremamente exclusivista. A educação era para o clero, para a nobreza, para um, né, um grupo privilegiado que estava nas instâncias de poder, esses é que tinham que acessar o sistema educacional. Então, a reforma protestante vem quebrando essa lógica, dizendo, não, todo mundo tem que saber ler, todo mundo tem que saber escrever, todo mundo tem que saber se posicionar, se expressar, e é daí que a gente vai ter uma revolução, assim, absurda, né? Em todos os aspectos. Isso foi bom para muita coisa, principalmente para a tradução da Bíblia, para que a gente pudesse ter acesso, né, ao livre exame das escrituras, não à livre interpretação, que é uma coisa que a gente às vezes confunde. Os reformadores nunca defenderam a livre interpretação, né? Nunca. Os reformadores defendiam o livre exame, que é o quê? É dizer que qualquer um tem condição de examinar as escrituras. Qualquer pessoa, qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo, tendo uma Bíblia na sua própria língua, principalmente, né, é capaz de interpretar a Bíblia, né, examinar a Bíblia, mas não no sentido que ele pode dar o sentido que ele quer, que isso às vezes é usado contra nós, né? Os católicos falam, não, vocês, qualquer um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser, e não é bem assim, não é bem assim. Na verdade, nós podemos examinar as escrituras, que é uma recomendação bíblica, tá bom? Mas quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha, né, mais, ver isso daqui, né? Eu não sei, eu acho que aqui estava tendo alguma reforma, como eu nunca fui, né? Ainda não tive esse privilégio, mas eu acho que era alguma reforma que estava tendo aqui, não sei. E aí, por isso que eles colocaram essas coisas aqui. Eu também não procurei saber, assim, se já teve algum tipo de protesto, pichação, mas eu não duvido que isso tenha acontecido, mas a gente está falando de Suíça, né, gente? Então, me parece que os protestos lá devem ser um pouco mais amenizados, né? Não sei. Pode ser que seja. Mas beleza, deixa eu sair daqui. Comentários? Algum comentário, alguma curiosidade sobre o que eu acabei de falar? Não? Estou achando vocês tímidos hoje. Começa assim, né? Daqui a pouco se solta. Outra coisa, sobre o vídeo que vocês assistiram, quem assistiu gostaria de fazer alguma observação? Lembrando que o vídeo que a gente iria fazer os comentários seria da Idade Média. Aí, se alguém quiser fazer algum comentário do que assistiu, vamos ter uns minutinhos aqui para isso, né? Um de cada vez, não precisa brigar. Eita, rapaz, eu acho que ninguém fez o dever de casa, não. João hoje está com o nome de Sheila. É o quê, João? É sua esposa? Aí, É, o celular da minha esposa. pronto. É uma só carne, tá bom, Arão, fique tranquilo. Pronto. Ó, se alguém quiser fazer um comentário, mas assim, a bola tá com vocês. Se vocês não fizerem, eu não vou fazer, tá? Comentário sobre o vídeo. O combinado não foi esse. Então, se alguém quiser fazer, só viu o primeiro.
Pronto, tranquilo. É que o foco, pelo que eu pedi lá no grupo, né, o foco seria somente o vídeo 3, o episódio 3, mas quem quiser assistir a série toda, está muito bem formulada, né, bem feita a série, e eu acredito que vale muito, muito a pena, tá certo? Se vocês puderem assistir, fazer anotações, né, vai ser muito bom, tá, gente? Aí é aquela milha a mais que vocês têm que caminhar se quiserem aprender um pouquinho mais, tá? Beleza. Então, assim, o que é que a gente precisa pensar? A Idade Média, a Idade Média, ela termina justamente quando você tem aquilo que vai ser chamado de modernidade. Vamos pensar aqui, irmãos, que todo aquele comportamento mantido, né, na Idade Média, que alguns vão dizer que é a Idade das Trevas, na historiografia não se concorda muito hoje com essa expressão, porque fica parecendo que não existiu nada de bom, né? Que só tinha gente maloqueira na Idade Média, todo mundo estava em trevas, tudo muito obscuro, e que ninguém questionava nada, ninguém falava nada. Fica parecendo que era assim, quando, na verdade, não é bem isso, né? Então, mas assim, de modo geral, o que é que a gente tem? A gente tem um monte de feudos que estão subordinados à lógica religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esses feudos, eles estão submissos na Europa, tá? O berço da Reforma Protestante é a Europa, então a gente tem que entender como é que está a Europa do século XIV, XV, tá? Como é que está a Europa? Está simplesmente subordinada a uma lógica de isso, escândalo, corrupção, sabe? As pessoas estão simplesmente saturadas de uma série de pensamentos que não estavam mais servindo de resposta ao tipo de vida que as pessoas queriam viver. Então, uma igreja extremamente casada com o Estado, né, casada, aliançada com o Estado, submissa ao Estado, e o pior, autoritária em vários sentidos, porque impunha, né, sobre os bispos, os líderes das igrejas nos países, impunha uma série de exigências, uma série de coisas que vai trazer ali um desconforto. Aí, naquilo que a gente conhece hoje, por exemplo, como a Basílica, acho que é Basílica Catedral, né, de São Pedro, o Papa tem uma ideia maravilhosa, que é construir uma grande catedral com toda essa riqueza que a Europa produz, né, e isso é muito caro, e para fazer isso, a gente vai ter ali as indulgências, né? As indulgências que já existiam, tá? As indulgências não foi uma invenção medieval, e a partir dessas indulgências você criar mecanismos para que as pessoas pudessem contribuir. É a Basílica de São Pedro, né? Então você tem ali muito ouro, você tem ali muitas coisas, muitas riquezas que foram usadas ali para a construção daquela basílica. E isso você tem que taxar as pessoas, os reis, para manter a sua pompa, estão taxando o povo. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, tá, gente? Se vocês puderem dar uma olhadinha aí, porque eu não estou achando aqui quem é. Pronto, obrigado. Aí, assim, taxação governamental, né, estatal, entre aspas, dos reis. A maioria desses feudos são pequenos reinados, né?
e eles impunham uma série de cobranças, de taxas, de impostos e por aí vai, e além disso, agora vem a igreja também escalpelando, né? Arrancando o couro com tudo do povo. E isso gera uma série de revoltas, né? De questionamentos internos, ou seja, aqueles líderes que estavam dentro da igreja e que tinham um certo bom senso, um certo respeito, uma certa ética, questionavam, tá? Não era todo mundo que estava no alto clero que era que aceitava aquelas aberrações, tá? E também você tem aquelas revoltas populares por causa de uma série de doenças, exatamente, Edmundo. Não é diferente, nem um pouco, né? Não é diferente nos dias atuais. Então, assim, o povo gemendo com uma série de imposições, tanto políticas quanto religiosas. E aí é o prato cheio para que alguém se levante, né, e diga, olha, nós temos que dar um basta nisso. Mas vamos por partes, né? Então, assim, o que é que... Aqui é o muro que eu falei, né? Que eu já mostrei para vocês. Então, o que é que está acontecendo nesse mundo pós-medievo, né? Isso, tem a questão do islamismo também, que vai trazer uma série de problemas ali, por exemplo, para Jerusalém, tá? O acesso a Jerusalém vai se tornar um acesso mais difícil, isso vai gerar uma série de guerras. São coisas que a gente não conseguiu ver, mas eu sugiro que vocês voltem um pouquinho aqui, ó, na questão aqui, Cisma do Oriente, Cruzadas, tá? É importante dar um retornozinho aí nesses conteúdos. Então, mas assim, nesse período, a gente vai ter o Renascimento. E o que é que o Renascimento trouxe para a mentalidade europeia, né? Boa parte dos países europeus vão começar a ter esse tipo de perspectiva. As universidades, os centros de cultura vão começar a levantar essa bandeira, né? Aí esse humanismo, ele é um humanismo o quê? No sentido de dizer o seguinte, espera aí, Deus, ele é soberano, ok, a igreja acredita nisso, porém, o que a igreja está fazendo é Deus, porque a gente não pode confundir Deus com a igreja, né? Não pode confundir. A igreja local ou a igreja institucional, ela pode cometer erros, a gente já viu isso aqui. Então, assim, até que ponto é Deus? Então, a gente precisa também ouvir a voz da razão. Então, esse humanismo aí é um humanismo refinado, né? Espera aí, eu preciso pensar. Deus me deu capacidade, me deu inteligência para questionar, para olhar para as coisas e parar e pensar. Outra coisa também. Isso, exatamente, Paloma, exatamente. Trouxe movimento cultural, arte, pesquisa científica, exatamente, exatamente. Aí, maravilha, maravilha. Então, aí alterou a visão literária, as pessoas, elas começaram a pensar assim, olha, eu não preciso escrever só sobre a igreja e sobre Deus. O humanismo é nesse sentido, entendeu, gente? Eu posso escrever sobre outras coisas, eu posso pensar sobre outras coisas, então você começa a ter uma série de produções literárias que vão trazer questionamentos, pensamentos. As pessoas que começam a ler essas obras vai começar também a trazer um tipo de pensamento mais crítico, analítico, não só a crítica. Sabe aquela coisa da crítica pela crítica? Não. Mas é uma crítica que você analisa, você pensa, você raciocina. Ok. Outra coisa também, se dá uma nova roupagem às artes. Eu não estou dizendo, gente, que tudo isso aqui foi bom, tá? Eu não estou dizendo isso. Mas a gente vai ter aí uma mudança de concepção da arte, onde antes as pessoas queriam
fazer representações artísticas de anjos, de coisas que lembrassem aquilo que é teológico, né? A partir desse movimento renascentista, a gente vai ter um foco muito maior naquilo que é humano, naquilo que faz parte da humanidade, tá? O Renascimento também dá um salto, exatamente, a exaltação do ser humano, tá? E isso se torna algo negativo depois, mas a intenção inicial do Renascimento, do humanismo, não é ruim, tá? Não é ruim. Aí depois isso vai virar uma coisa bem louca também, né? O homem, por exemplo, o homem como centro aferidor de todas as coisas, né? Leonardo da Vinci, não é isso? A gente vai ter aí uma série de questões que envolvem isso, tá? Dá um salto científico nessa época, óbvio, porque agora você começa a buscar racionalmente a explicação das coisas. Então, por exemplo, deu um trovão, ok, é Deus, aí faz igual as crianças, não, Deus está fazendo mudança lá em cima e tal, e aí está mexendo os móveis do céu, por isso que deu um trovão. Ok, a Bíblia nos fala isso, a Bíblia, né, isso aí é uma ideia que se fala, que popularmente se fala, mas a Bíblia não diz isso. Então, vamos lá, vamos tentar entender o trovão, vamos tentar entender o relâmpago. Então, a ciência, ela começa a entender que a natureza, apesar de ser divina, na perspectiva teológica, mas ela também pode ser passível de investigação, de explicação, coisa que era impossível, não se podia fazer isso. Você aceitava a natureza como ela é, né? Isso foi bom porque trouxe um avanço científico, sim, mas também foi ruim. Eu, como professor de geografia, a gente estuda isso na academia também. Os naturalistas, eles esvaziaram, né? Os primeiros geógrafos, eles foram naturalistas. Então, eles esvaziam o conteúdo divino da natureza. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque, assim, quando você olha para a natureza só como divina, ela é intocável. Ela precisa só ser respeitada e até reverenciada por alguns. Quando você olha para a natureza só como divina, é isso. Mas também, quando você olha só como resultado de processos naturais, você retira o conteúdo divino e aí você pode fazer o que quer com ela. Então, aí é que está, porque hoje, a crise ambiental que a gente tem hoje é simplesmente porque a gente esvaziou o conteúdo divino. Eu falei isso uma vez numa aula de... eu acho que... eu não lembro se foi hidrografia... Foi uma aula de geografia física, né? E aí o professor estava falando sobre isso, e ele falou da importância de você entender a natureza como algo natural de fato, não no sentido divino e tal. Eu falei, sim, professor, então me explique, com esse esvaziamento teológico que houve, por que então a gente entra numa crise ambiental tão grande no mundo todo, né? A gente tem aí quase 3 séculos, né, de revolução industrial, e o mundo vive uma crise ambiental fora do normal. Aí ele parou assim para pensar e falou, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso não. Eu falei, pois é, a gente saiu daquilo que considerávamos péssimo, porque você olha para a natureza só como conteúdo divino, e ela precisa ser respeitada, e ela é intocável, né? Mas agora você esvazia o conteúdo divino e faz o que com a natureza? Explora. Não é isso? O que é que a sociedade faz hoje com a natureza? Explora. Se não existe mais nada que seja divino nela, e aí nós, como igreja, fazemos a mesma coisa, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. A consciência ambiental da igreja, ela é quase nula. As pessoas não têm muita consciência ambiental, não. Então, vamos construir um prédio, vamos fazer de qualquer jeito, entendeu? Não se importa com
com o impacto ambiental que isso vai trazer, não se importa com a questão do ruído. O vizinho que se vire, ele tem que ouvir o que a gente está cantando e eu não estou nem aí para ele, mas a gente não considera que tem idosos, que tem crianças, que tem uma série... mas o ímpio, quando faz o pancadão lá, não está nem aí. Sim, mas você não é ímpio, filho, você é filho de Deus. Espera-se coisas melhores, né? Espera que você seja diferente mesmo. Então, a nossa consciência ambiental, ela é nula. Eu já fui em determinados cultos que eu vou dizer para você, gente. Eu só não saí de lá surdo porque Deus foi misericordioso. E isso é falta de consciência ambiental, porque a gente não se reconhece como sujeitos que estão nesse ambiente e que está sofrendo, né, essa problemática. Eu estou dando só um exemplo. Nós não temos consciência ambiental, nós não nos vemos como mordomos, né? Na teologia, isso é chamado de graça comum. Eu estou tentando achar aqui a outra expressão que os reformadores usavam muito também, gente. Tem graça comum e tem... Eu até orientei uma menina que fez um trabalho teológico sobre isso. Como é? Eu vou lembrar o termo, né? Tem um termo na teologia que explica isso, essa consciência que a gente tem da mordomia e que a gente administra aquilo que Deus criou. Entendeu? Então, nós temos perdido essa consciência, né? E isso é preocupante, tá? Beleza até aqui, minha gente? Ok. Isso aqui eu já falei lá no início de hermenêutica. Alguém lembra que eu falei sobre isso aqui? A questão das mudanças, né, de paradigma. Antes da modernidade, a gente tinha uma sociedade teocêntrica. Teocêntrica não quer dizer que Deus estava no centro. Aqui é no sentido o sentido divino da religião, né? Então, a religião, ela mandava e desmandava. O que é que você vai pensar? O que é que você vai escrever? Era uma perspectiva teocêntrica, né? Religiosa. Depois da modernidade, nessa transição aí da idade medieval para a modernidade, a gente vai ter o antropocentrismo, que é o homem no centro. Eu já expliquei sobre isso lá em hermenêutica. Outra coisa, se prevalecia até a Idade Média argumentos mitológicos. Não importa se se isso é racional ou não, se faz sentido ou não. Para a Idade Média, o que importa é que a igreja diz que é assim e acabou. Tá? Quando é baseado na Bíblia, amém. Aí a gente tem um fundamento. Mas quando é invenção da cabeça? Por exemplo, se você quiser atravessar o oceano, tem monstros enormes, marinhos, dragões, uma série de coisas. Se você pegar os mapas da Idade Média, você vai ver que no meio dos oceanos normalmente tinham figuras mitológicas gigantes e que a galera, se quisesse atravessar, se você quiser tentar sorte, vá, mas eu já estou lhe dizendo que vai sair um dragão do meio do mar e vai te comer, vai matar você, tá? Então, assim, é esse tipo de pensamento mitológico que, às vezes, impedia, né, que as pessoas pudessem exercer qualquer tipo de avanço científico, de pesquisa, de estudo, e por aí vai. Outra coisa, a perspectiva medieval, católica, ela era uma perspectiva universal. Então, por exemplo, quando você diz quando você diz assim, o culto tem que ser em latim, não importa onde você esteja, o culto tem que ser em latim.
Então, essa perspectiva, ela está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um tipo de cultura que precisa chegar em todos os lugares. E todos os lugares têm que ser dessa forma. Tá? Essa coisa universalista que, por exemplo, o culto tem que ser igualzinho em todos os lugares, a linguagem tem que ser a mesma, o aparato tecnológico tem que ser o mesmo, o tipo de assento tem que ser o mesmo. Essa coisa de padronizar, por mais que seja inconsciente, talvez, em alguns líderes, mas isso é extremamente danoso, danoso. Essa coisa de padronizar coisas que a Bíblia não padroniza, tá? Então, por exemplo, o tipo de instrumento que vai ser tocado. Aqui no Brasil, predomina essa lógica de banda, né? Então, a gente tem bandas que fazem ali o louvor. Mas já tem outros lugares que a coisa é mais orquestrado, né? Uma coisa mais... É diferente, não é melhor nem pior, é diferente, tá? Já tem outros lugares que você vai ter muito mais instrumentos mais primitivos, né? Que não tem essa... Eu não sei se primitivo é o termo certo, que não é a minha área, nessa área de música, mas é uma coisa assim que vai ser mais voltado para um tipo de musicalidade que tem a ver com a cultura ali daquelas pessoas, tá? Então não adianta você querer, vamos montar uma orquestra aqui e fazer um culto europeu para os africanos. Então essas imposições universalistas, né? Elas são problemáticas, porque aí a gente começa a defender que existe uma cultura que é superior à outra, tá? Aí a modernidade traz um questionamento, diz, não, peraí, os indivíduos são importantes, ainda que para a igreja essa coisa individualista também não seja boa. Então a gente tem que achar o equilíbrio nisso aí. É o que os reformadores vão pensar. Beleza. Isso aqui a gente já viu também. Os reformadores, eles trouxeram aquilo que a gente vai chamar de princípios da reforma para a salvação. Então, eles vão dizer assim, peraí, a igreja está dizendo que é pelas obras. Quanto mais obras você fizer, menos tempo você vai passar no purgatório. Então, obras boas, né? Quanto mais obras boas você fizer, menos tempo você vai ficar no purgatório. Mas a Bíblia diz isso? Não. Pela Escritura, a gente não vai ser salvo pelas obras, a gente vai ser salvo pela fé. E as obras é o quê? As obras é resultado da fé, né? Eu vou te provar que eu tenho fé pelas obras que eu pratico. Então, não é a fé que vai me salvar, perdão, não é a obra que vai me salvar, mas eu faço as obras que faço pela fé que tenho, né? Então, os reformadores mudam essa lógica católica de que você vai ser salvo mediante as obras que você praticar. Outra coisa também que era problemático, quem é que determina o que cremos? Nós cremos em quê? Nós cremos somente na Escritura, né? Porque se a gente for ficar de acordo com a cabeça de cada pregador, a gente naufraga. Cada pregador quer pregar do jeito que quiser. Cada papa quer trazer um tipo de perspectiva. Então, aí você vê essas briguinhas aí, né? Porque esse papa é mais alinhado à esquerda, o outro é mais alinhado ao centro-direita. Aí fica como se isso fosse decisivo, né, para a prática católica. A mesma coisa, isso é perigoso para a gente que é evangélico, protestante, porque quando a gente começa a querer determinar outros fundamentos, isso é perigoso. Então, qual é o fundamento do cristianismo? É a Bíblia, não é a mente de um iluminado. Nós não temos mentes brilhantes, iluminadas, que são os fundamentos da nossa fé. Não, nós temos a Escritura. Tá bom, mas quem é que salva? Quem é que media a nossa salvação? São aquelas pessoas boas que viveram aqui na igreja e tal, e que
viveram uma vida muito santificada, ou quem media a nossa relação é Cristo. Como é que a gente pode chegar, né, até Deus? Essa mediação é feita pelos homens ou por Cristo? O Papa consegue fazer essa mediação? Então, aí os reformadores vão trazendo esses questionamentos, tá? E aí eles chegam à conclusão, não, somente por Cristo. O pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, seja lá que for, não tem poder de mediar a relação do homem com Deus. Beleza. E como é que eu vou ter certeza dessa salvação? Aí a gente vai ter que lembrar, né, que os reformadores eles vão dizer, peraí, a nossa salvação é tão somente pela graça, tá? Pela graça. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça, por que eu vou ser salvo? Não é porque eu sou bom, mas é porque a graça se manifestou poderosa, salvando pecadores. Aí Paulo vai dizer que ele é um dos principais. Se Paulo era um dos principais, a gente está a gente está na base da pirâmide, né? Como aqueles que são pecadores. Então, nós somos pecadores, a salvação por meio de Cristo perdoa os nossos pecados, mas não nos muda completamente a ponto de nós não pecarmos mais nunca. Então, a graça, ela é necessária para a salvação. Ok, beleza. Mas aí, e no dia que você for salvo, esse processo for concluído, aí só lhe deu glória. Ninguém vai se gloriar diante do Cristo assentado no trono, né? Naquele grande dia, ninguém vai poder dizer assim, eu estou aqui, entendeu? Ninguém tem essa moral. Tem um pregador famoso que ele fala, eu acho que ele fala até hoje, né? Ele diz assim, se eu ainda tiver algum crédito no céu, ô gente, não vai não. Se depender do seu e do meu crédito no céu, não vai não. Então, ele fala assim, se eu tiver algum crédito no céu, faça tal coisa, Senhor. Aí o Senhor diz assim, então não vou fazer porque você aqui não tem crédito nenhum. Então, a glória será dada somente a Deus, né? Então, esses são princípios, gente, que são os fundamentos da nossa fé. E não foram inventados. Os reformadores inventaram isso. Vocês conseguem olhar para esses princípios aqui e ver cada um deles baseado na Bíblia? O que é que vocês me dizem aí? Vocês conseguem ver tudo isso aí com base bíblica? Então, todos esses fundamentos da reforma protestante, eles são baseados na Bíblia. Então, eles não inventaram. Esses princípios, eles estão fundamentados na própria Escritura, tá? Na própria Escritura. E isso é um divisor de águas, né? Eu acho, assim, muito preocupante esses retornos que têm acontecido aí recentemente, pessoas que estão retornando para o catolicismo, a impressão que eu tenho é que a maioria dessas pessoas, elas realmente nunca leram a Bíblia, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, essa é a média do evangélico brasileiro, infelizmente. A média do evangélico brasileiro é não ler a Bíblia, tá? Então, é por isso que as pessoas são facilmente enganadas. Facilmente, tá? Então, a gente faz muita crítica, não, porque nós temos a Bíblia, nós respeitamos a Bíblia e tal, e as pessoas não querem seguir. Sim, mas às vezes a gente está negando a suficiência das Escrituras do mesmo jeito.
do mesmo jeito, tá? É. E tem isso também, né, Joselita? Tem isso também. As pessoas, elas estão procurando lugares que as deixem o mais confortável possível. E a Bíblia é um livro, por natureza, confrontador. Por natureza, a Bíblia é um livro confrontador, né? Então, as pessoas, elas estão buscando cada vez mais alívio. Elas não querem ser confrontadas. Então, igreja boa é aquela que deixa a pessoa em paz. Ela entra e sai do culto sem ser incomodada, tá? Sem ser incomodada. Aí a gente vai ter o esvaziamento da escola dominical, né? Como o João está falando, a gente vai ter o esvaziamento da escola dominical, a gente vai ter cada vez menos pessoas querendo ser discipulada. A pessoa chega na igreja e ela acha que já sabe tudo, porque ela já assistiu 3 podcasts, né? Já ouviu a pregação do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Então, você chega para ele e fala, você precisa de um discipulado, né? Você precisa aprender a escritura, manusear a palavra de Deus. Aí, mas não tenho tempo, eu não posso, não sei o quê, né? E se ela passar 3 meses ali, não já tiver a primeira oportunidade dela, ela cai fora. Ela vai procurar outro lugar que dê a ela uma ascensão, né? Então, assim, eu estou falando aqui de maneiras gerais, mas é o que a gente vê e ouve o tempo todo aí, né? Então, a reforma protestante, ela trouxe princípios e que precisam ser vivenciados o tempo todo. Isso daqui, gente, isso aqui não é enfeite, tá? Isso aqui não é enfeite. Quando eu vejo isso aqui, quando eu vou pregar, eu estou com tudo isso sendo levado em consideração. Tá? Eu estou com tudo isso. Eu posso, durante a pregação, eu já falei isso várias vezes assim, e não é por vaidade, não. Eu posso filosofar, geografar, eu posso trazer um monte de informações históricas e tal. Eu posso fazer tudo isso. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho um certo acúmulo de leituras e tal, mas eu decidi, isso é uma decisão. Eu decidi que no púlpito eu prefiro pregar Cristo e este crucificado. Pronto. Então, quando eu vou pregar, eu quero pregar a Escritura, a Bíblia. Porque, mas eu posso trazer um ou outro elemento? Sim, eu posso trazer um ou outro elemento que sirva de alguma forma ali para entendimento, né? Não para vaidade, para ficar, né, esboçando ali algum tipo de conhecimento. As pessoas saírem dizendo, puxa, pregador culto, né? Olha, grau cultural e tal. Pelo amor de Deus, isso, o jardim da infância já passou e faz tempo. Então, a gente tem que ter o quê? Compromisso com esses fundamentos. Quais são os fundamentos da minha fé? São os fundamentos reformados, tá? É outra coisa que está no Brasil, está chato também, né? Hoje, você dizer que é reformado virou sinônimo de arminianismo e calvinismo, e fica essa briga maluca, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é uma gotinha dentro daquilo que é a ideia de uma igreja reformada, uma igreja que pensa, né, tanto que o lema dos reformadores é Igreja Reformada sempre reformando. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é glorioso. E sempre vai ter alguma área da igreja que precisa ser reformada pela palavra de Deus. Quem reforma a igreja é a palavra de Deus, não é a palavra do pregador. Tá? Então, a gente tem que ter esse bom senso. Aí, os reformadores eles vão trazer também o quê? Uma consciência nova daquilo que é religião. O que é religião? A religião, antes da reforma, é uma religião pautada
pela cabeça do homem. As bulas papais, né? Aquilo que os homens vão lá e dizem, não, vai ser desse jeito e acabou. E ali a cúpula acata o que foi decidido pelo sumo pontífice, né? Que é o cabeça, pontífice significa isso, né? Ele é cabeça da igreja, então se ele diz que é assim, tá? Só que aí Cristo é a cabeça da igreja, não é o Papa. Então a religião, ela, para os reformadores, ela tem que ser bíblica. Quanto mais próxima da Bíblia, essa religião é a religião correta, né? É a religião correta. Outra coisa que eu tenho visto também no meio brasileiro aí, né? Ah, porque eu não sou religioso, eu não tenho religião. Um cara de evangélico dizendo isso, achando bonito. Aí esse pessoal parou de ler Tiago, por exemplo, que fala da religião verdadeira. Tiago fala ou não fala? Então, assim, em nome de escapar de alguma forma, né, querer se afastar de alguns escândalos ou coisas que acontecem no meio evangélico, as pessoas começam a dizer isso. Não, porque eu não tenho religião. Eu já vi um dizer assim no púlpito, né? Eu não tenho religião, eu tenho salvação. Mas aí, gente, o que é religião? O que é religião? A palavra religião significa o quê? Aí a gente tem que voltar, né, para a base, para os originais. Religião significa religar. Nós fomos religados por causa de quem? De Cristo. Nós estávamos separados. E quem foi que nos religou? Foi Cristo. Então, religião não é uma coisa ruim. O que é ruim são os homens perversos, né, que fazem da religião comércio, seja lá o que for. Mas aí a gente jogar o nome fora, então a religião é bíblica, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser racional. Calma lá, viu? Não é a fé que é racional, é a religião. Não existe fé racional, tá? Não existe fé racional. Como também não existe fé irracional. A fé, ela tem que ter um objeto correto, que é Cristo. Se a minha fé está em Cristo, ok. E ela, por que a fé não é racional? Porque pela razão, muita coisa é dita que a razão, ela, ela não consegue explicar. Por exemplo, gente, não tem coisa mais doida do que orar. Orar é uma coisa de doido. É. Porque você, ó, imagine, eu fecho o meu olho, primeiro, por que eu fechei o olho? Eu posso orar de olho aberto também. Já começa daí. Segundo, eu estou falando com alguém que eu não estou vendo. No mínimo, você ia sair com um atestado de esquizofrenia ou coisa do tipo. Né? Se você for falar para um psiquiatra, para um psicólogo, que você está falando com alguém que você não está vendo, ele vai te dar um remedinho. Então, assim, orar, a gente ora pela fé. E essa fé tem um fundamento, que é a Bíblia. A Bíblia diz que quando eu entro no meu quarto, aquele que me vê em oculto me ouve. Ele tem ouvidos para ouvir. Então, orar é um ato de fé. Não é um ato racional. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que fé não é racional. Não é. A religião é que tem que ser racional. Tá? A religião. Por exemplo, eu te passo a palavra, Rose, só um minutinho, ó. Por exemplo, eu chego num culto, já aconteceu isso comigo. Entra 6 marmanjos, um mais pecador do que o outro, porque todo mundo que está na igreja é pecador, inclusive eu, todos nós. Eu vou pregar naquele culto. Aí entra 6 marmanjos, vestido de pano de saco, com a arca na mão, carregando a arca, né? Aí o culto estava normal. Daqui a pouco, eu só vi um cair para o lado, e o outro não sei o quê, e o outro começar a chorar, porque a arca entrou. Aí você para assim, você diz assim, rapaz, isso aqui é racional?
Isso tem alguma razão de ser nisso? Tem algum lugar na Bíblia que diz que isso é para acontecer no culto? Aí você começa a racionalizar. Você fala, peraí, gente. Então, isso não é fé. Você está tendo um ato ali que não tem fundamento na Bíblia. Onde é que está na Bíblia dizendo que a gente precisa fazer isso? Aí, é isso que é religião racional. É você parar e dizer assim, peraí, gente, não vou cair nessa aí, não. Entendeu? É igual o pessoal sempre pergunta para mim, pastor, e aí, se a pessoa orar, cai ou não cai? Cair é de Deus ou não? Eu sempre digo o seguinte, gente, eu não entro nessa briga, nessa bola dividida. Eu sempre digo o seguinte, ó, cair ou não cair é relativo. Eu só quero saber como é que você levanta. Aí é racional. Ah, eu tive uma experiência de êxtase, sei lá, eu fiquei tão extasiado com aquilo que eu senti que eu perdi a força nas pernas. Pode acontecer isso? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Porque nós somos seres humanos, temos uma psique, nós temos uma estrutura biológica, e eu posso me emocionar tanto com uma experiência com Deus que pode acontecer até isso. Eu não nego que isso aconteça. Agora, para mim, o que valida a experiência é como eu me levanto, não é como eu caio. Entendeu? Eu me levanto como? Mudado, transformado, curado nas minhas emoções, alguma coisa de fato aconteceu, eu entendi a minha vocação, eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, eu estava pensando em me divorciar, desistir de divorciar, ou seja, o cara mudou. Agora o camarada levanta pior do que caiu, aí o miserável desse tem que tomar 10 quedas por domingo para ver se bate a cabeça e fica bem, né? Fala, Rose. Eu não consegui abrir, não. Você tá falando? Deixa eu ver. Peraí. Fale que não sei. É, Pode falar, irmã. Eu acho que vocês têm que deixar só um aberto, né? Não sei como é que funciona aí. pastor, eu não concordo muito com essa questão assim da nossa fé não ser racional, porque, por exemplo, quando a gente aceita Cristo e tudo que o nosso culto é racional, é a gente sabendo exatamente que nós temos um Deus e que Ele nos ouve e que Ele nos e que a nossa história também pode abrir, que a nossa história também está na mão dele, né? Então isso para mim é uma coisa racional. Quando eu oro, apesar do Senhor falar, eu acho que para os outros vai achar que a gente é doido, pode ser, né? Mas para mim que eu estou orando, eu com a certeza absoluta que tem um Deus que me ouve. Nessa questão do não racional, aí é que acontece muitas aberrações e muitas coisas, assim, muitos cultos que é levado só pela emoção ou por, assim, frases prontas de afirmação de não sei o que lá, a pessoa cai mesmo e levanta do mesmo jeito, e tem isso, tem dente de ouro, tem não sei o que lá. Então, nessa questão, eu acho assim que é muito do emocional, das pessoas quererem ser tocadas emocionalmente. Porque o culto, quando a gente ouve a pregação, ele me toca tanto emocionalmente como racionalmente. Eu entendo que aquilo ali é uma verdade, eu entendo que aquela verdade é bíblica e ela me toca, né? Aí é nesse sentido que eu assim
que eu entendo a nossa fé racional. Pronto. Foi bom, Rose, trazer essa perspectiva aí, gente. O seguinte, vamos lá, só para a gente entender o contexto aqui, né? Dos reformadores. Qual é o problema? Por exemplo, você, na Idade Média, finalzinho da Idade Média, nessa transição, a igreja ensinava o quê, por exemplo? Que as lascas de madeira que as pessoas pegavam e levavam para suas casas depois, e elas tinham que pagar um preço por isso, aquilo tinha um valor espiritual, eles estavam levando literalmente um pedacinho da cruz de Cristo para suas casas, e aquilo serviria para espantar o mal, para melhorar a sua lavoura, para trazer uma série de questões benéficas para aquela família que adquiriu um pedacinho da lasca da cruz. Então, assim, é nesse sentido, entendeu, Rose? Que não há razão nisso, não tem, assim, uma racionalidade, não faz sentido. Agora, você está corretíssima. É isso que os descrentes, eles não aceitam. Porque quando a gente diz assim, olha, o que eu estou fazendo, por exemplo, eu disse que orar é coisa de doido, mas doido para quem? Como a Bíblia fala, para aqueles que perecem é loucura, entendeu? É como se a gente estivesse falando com uma pessoa... Hã? Com ninguém. Para quem entende que racional é aquilo que é materialista, né? Aquilo que é material, aquilo que é palpável, tangível, nós somos doidos. É nesse sentido que eu estou colocando, entendeu? Então, a religião, ela se tornou, na Idade Média, gente, na Idade Média, ela se tornou irracional. O culto era irracional. Por exemplo, quando Tetzel, que foi o enviado, né, para a Alemanha da época de Lutero, quando Tetzel foi enviado pela Igreja Católica para levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, Tetzel chegou com o seguinte slogan: quanto mais rápido o tilintar das moedas no gasofilácio, mais rápido sairá a alma do seu ente querido do purgatório. Essa era a frase de efeito que era usada. E aí os reformadores param e pensam assim, rapaz, qual é a razão? Qual é a razão disso? Existe uma razão? É racional acreditar que uma moeda de ouro colocada é capaz de tirar uma alma do seu estado eterno, da sua condição, né? Então, assim, é nesse sentido que começou a trazer, entendeu? E aí, assim, essa questão da fé, quando eu falo aqui, quando eu disse a fé, ela não é nem racional, nem irracional, porque é como você falou, em nome da fé hoje, vale qualquer coisa, e isso não é racional, isso é irracional, né? Mas, ao mesmo tempo, crer nas coisas que cremos, crer no invisível, crer no impossível, por exemplo, não é racional. A gente não pode dizer que isso é racional, por quê? Porque se a gente for racionalizar, a gente nem crê. Não, gente. A pessoa, nesse estado aí, a ciência diz que não tem jeito. Então, mas por que mesmo assim a gente vai lá e ora? Porque a fé, ela não depende, vamos colocar dessa forma, né? Ela não depende da razão. Eu oro mesmo a ciência dizendo que para essa pessoa aí não tem jeito. Por exemplo, Lázaro morre, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro 4 dias depois. A razão da época dizia o seguinte, que até o terceiro dia podia até acontecer alguma coisa, né? A pessoa morreu, apagou, né? Apagou os sentidos e 3 dias depois os sentidos foram recobrados, né? Então, assim, racionalmente, orar por um morto até o terceiro dia poderia até fazer algum sentido, né? Agora,
No quarto dia, foi por isso que as pessoas ficaram chocadas. Quando você lê o Evangelho de João, você vê que depois da ressurreição de Lázaro, virou um pandemônio a vida de Jesus. Virou um pandemônio. Todo mundo queria matar Jesus, todo mundo queria dar um fim em Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro, ela contrariou qualquer perspectiva racional, entendeu? Então, é nesse sentido. Mas eu entendi o seu ponto e o seu cuidado também, da gente não soltar uma frase dessa no púlpito, né? E aí a pessoa sair dali dizendo assim, aí, tá vendo? A minha fé não precisa ser racional, não. Né? Mas aí não é nem a questão da fé, é a questão do culto. Aqui é mais a questão do culto. A Bíblia fala que o culto é racional. Aqui, nesse caso, a gente está falando da religião. A religião seria o quê? Quais são as convicções? Quais são as convicções? As convicções que temos têm um fundamento? Tem. É a Escritura. A gente não tira do nada. Então, é por isso que a nossa religião ela é racional. Né? Quando eu quero inserir algum elemento no culto, eu preciso inserir esse elemento a partir da Escritura. Por isso que ela também é bíblica, né? Mas foi excelente aí o seu zelo, né? Eu acho que a gente tem que ter esse zelo mesmo. Outra coisa, a religião ela tem que ser pessoal. Pessoal em que sentido? Não é individual. Tipo assim, eu não preciso de ninguém. A religião é pessoal, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso do pastor. Não é nesse sentido, não. Mas, assim, ela é pessoal em que sentido? Eu posso orar na minha casa, eu posso ler a Bíblia, eu posso desenvolver a minha vida espiritual pessoalmente. E até a Idade Média, e até hoje é um pouco assim, né, na Igreja Católica, por exemplo, você não pode ler a Bíblia, só a Bíblia. Um católico raiz, ele não pode ler a Bíblia, só a Bíblia. Ele pode ler o catecismo, porque o catecismo é explicando a Bíblia, né? Mas ele mesmo pegar a Bíblia e tentar estudar, ler a Bíblia, isso não é recomendado. Isso não é recomendado, tá? Por quê? Porque se entende que você você não tem autorização para interpretar, para ler, para buscar ali o entendimento da Escritura. Então isso não é incentivado, isso não é colocado. Inclusive tem esse padre famosinho aí que está aí no Instagram de vez em quando, ele falou isso recentemente. Você só pode ler a Bíblia a partir da explicação católica, que é a Igreja de Jesus, e que quem é autorizado a interpretar são os padres e até chegar ao Papa, né, que é aquele que é o sumo, né, é o sumo intérprete, vamos dizer assim, da Bíblia. Então, é nesse sentido que os reformadores vão quebrar essa lógica, vai dizer, não, a religião ela é pessoal, você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, e na igreja, o que é que a gente faz? A gente tem comunhão com os irmãos, a gente cresce espiritualmente também ali, naquela comunhão, tá? A religião, ela é espiritual. Isso aqui, gente, eu lembro que eu expliquei um pouco sobre isso lá em hermenêutica, tá? Ela é espiritual. Então, aí, ó, Simone já teve uma experiência mais ainda, assim, profunda, né, com o catolicismo, e está confirmando aí. É essa a ideia, você não pode chegar ali, ler um texto e dizer o que você acha do texto, tá? Ainda que na igreja evangélica a gente também não deva fazer isso de maneira aleatória. A gente precisa ter um fundamento, né? A gente tem que ter um fundamento. A religião ela tem que ser espiritual em que sentido? Porque cada vez mais se implementou rituais dentro do culto da missa, né? Que a religiosidade das pessoas deixou de ser espiritual e passou a ser mediada por símbolos. Mediada por símbolos. Então,
Isso é perigoso, porque hoje algumas igrejas evangélicas estão fazendo a mesma coisa. Você chega em determinados cultos que é carregado de elementos simbólicos, e o culto vai perdendo essa coisa do culto espiritual, né? Afinal de contas, Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E o último marco aqui dos reformadores é que a religião tem que ser nacional. Aí aqui, calma lá, né? O que é que os reformadores estão dizendo? Que cada país precisa descobrir a sua vocação, a sua identidade, em termos de liturgia, em termos de língua. Como é que você está no Brasil e a missa é em latim? Não faz sentido. Como é que você está na França e a missa é em latim? Não faz sentido. Então, cada país precisa ter a sua igreja, a sua religião, a sua igreja. Em que sentido? Não que vai deixar de ser cristã, bíblica, não. Mas ela vai ter a sua roupagem, a sua característica. E os reformadores defenderam essa bandeira, né, dizendo que isso. É isso aqui que vai fazer com que os reformadores busquem a tradução da Bíblia para o idioma de cada país. Então, a gente vai ter a Bíblia sendo traduzida para o alemão, para o francês, para o inglês. É nesse período aí que a gente vai ter uma enxurrada de traduções da Bíblia. Por quê? Porque a religião ela tem que ter esse caráter nacional. Outra coisa, além da liturgia, da língua, dos costumes do país, essa igreja ela não sofre governança externa. Então, para eles, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: o Papa não pode mandar aqui, na França, na Suíça, na Inglaterra. Por quê? Porque cada país tem que ter a sua liderança eclesiástica. Por quê? Porque ali existem, tá, os elementos de cada país. Ah, pastor, isso foi bom? Será que não seria melhor ter um papa evangélico também, protestante? Ó, isso não foi bom de todo. Foi bom em muitos sentidos. Mas o que é que aconteceu? A gente sabe que essa rivalidade que os reis protestantes acabaram criando uma rivalidade, uma animosidade com Roma, na medida que eles dizem assim, ó, a gente não vai mais se submeter a vocês não mandam mais aqui. Pode ter a igreja de vocês aí, pode ter os bispos de vocês, pode ter a liderança de vocês, mas no governo aqui vocês não mandam mais. Aí o que é que acontece? Em alguns países isso gerou guerra. Teve guerra, pastor, entre protestantes, católicos, né? Houve, claro que teve, claro que teve. Por quê? Porque na medida que os reis desses países que estão recebendo essa reforma, eles também querem, de alguma forma, usar a religião para interesses do seu reino. E aí, quem tem a unha maior sobe na parede, né? Os reformadores pararam de dizer, não, peraí, nós não vamos seguir mais essa lógica de uma igreja casada com o Estado. Tá? Só que se você for ver, por exemplo, o luteranismo, ele é casado com o reinado alemão, né? Ele é casado. A igreja anglicana, que é a reforma inglesa, vai ter ali um casamento. Até pouco tempo atrás, a igreja anglicana era considerada a religião oficial da Inglaterra, do Reino Unido. Então, assim, teve problema também. Agora, obviamente, que a gente vai ver que teve uma reforma mais radical. A gente vai falar também aqui um pouquinho sobre isso. Ok, gente? E eu achei que ia ser uma coisa mais rápida, mas, assim, é porque também não adianta atropelar as coisas, né? A gente precisa trazer aqui essas informações. Outra questão. A reforma, ela encontrou um ambiente propício.
tudo isso que eu já falei faz parte desse ambiente propício, mas o que mais? Por exemplo, paixão pelas fontes antigas. O Renascimento trouxe essa paixão. Ah, pastor, o pessoal começou a voltar lá para o grego, para entender a filosofia grega. O pessoal começou a buscar o hebraico novamente, para entender e fazer a sua tradução fiel, não baseado no latim, mas baseado nos originais. Então, isso foi importante, tá? Os estudiosos começaram a comparar as traduções com os textos originais. Esse Desidério Erasmo aqui, ele foi fundamental, porque é ele que vai fazer uma edição do Novo Testamento em grego, tá? Ele vai fazer uma edição ali para poder resgatar esse grego do Novo Testamento, tá? Edição não no sentido, ele não fez um Novo Testamento grego, tá, gente? Ele pega e traz esse resgate do Novo Testamento grego. Então, sua obra serviu de base textual para os demais reformadores. É a partir dessa versão de Erasmo que vai ter as traduções do Novo Testamento para as línguas locais, né? A influência sobre Martinho Lutero. Lutero é um dos que vai ler o Novo Testamento grego de Erasmo. Ele vai perceber que a Vulgata Latina tem uma série de problemas de tradução. Por exemplo, Mateus 4,17 fala, né, fazer penitência. Só que quando ele vai para o original lá de Erasmo, ele vê, não, aqui não está falando de penitência, aqui está falando de arrependimento. São coisas diferentes. Então, Lutero vai ser influenciado por isso, né? Isso vai enfraquecer o sistema sacramental, que até hoje existe, essa coisa do sistema, né? Cada sacramento que ali é feito, isso virou uma ritualística, né? De um modo geral. Outra coisa também que foi fundamental, sem isso aqui, gente, eu considero que não haveria reforma, que é a invenção da imprensa. A prensa mecânica que Gutenberg ele cria vai facilitar a tipografia, né? A tipografia, tanto para imprimir pequenas porções da Bíblia, folhetos explicativos, explicando quais eram os princípios da reforma. Esses folhetos iam com versículos da Bíblia, com pequenos capítulos da Bíblia, e isso foi gerando uma possibilidade, né, das pessoas terem acesso, né, à leitura da Bíblia. E, por tabela, o sistema educacional ele vai ser influenciado. Por quê? Porque as pessoas disseram assim, peraí, o que adianta eu ter uma Bíblia, um folheto, e não saber ler? Então, a sistematização, o povo alemão até hoje é agradecido a Lutero, porque a sistematização do alemão como idioma, ele dá a identidade, né, de um país, de uma nação, é a partir da tradução da Bíblia para o alemão. Então, até hoje, tem memoriais, tem uma série eu acho que tem um dia específico, né, de agradecimento por isso, porque ele tem uma importância muito grande para a sociedade como um todo, tá? Porque para a gente isso é qualquer coisa. Mas imagine aí, gente, se não tivesse nenhum livro traduzido para a língua portuguesa. Pensa aí. Não existe nenhum livro traduzido para a língua portuguesa. Então, como é que as pessoas aprendiam a falar o alemão? Oralmente. Oralmente. Você não tem nada escrito, você não tem nada traduzido, você não tem uma sistematização da língua, você não tem culturalmente o uso dessa língua. Quem é que vai fazer isso? É a igreja. É a igreja. Valorizando o idioma, isso vai dar uma identidade cultural, nacional, certo? Aí depois vai vir os movimentos nacionalistas, né, onde você vai ter o regramento, né,
que cada nação vai ter o seu território e tal, é a partir dessa identidade do povo. O povo diz assim, não, peraí, qual é a língua que nós falamos? Isso faz parte da nossa identidade. Né? Então, isso trouxe um contexto. Tá? Bom até aqui? O que é que vocês me dizem? É muita história, né? É, Wilson? É muita história, muita informação, muita... Muita informação, pastor, muita história, realmente. Pois é. Então, assim, gente, essa tabelinha aqui, eu vou mandar, eu estou terminando, eu estou atualizando esses slides, estou deixando ele assim mais enxuto e mais didático, né? Porque pode ser que vocês precisem usar um dia, né? Aí já tem uma referência aí. A partir dele, vocês podem modificar, tirar, acrescentar, mas pelo menos já tem um material que vocês podem usar, tanto na igreja quanto, sei lá, amanhã ou depois, ensinando de alguma forma. Essa tabelinha aqui, ela é o quê? Aqui a gente tem o que a gente vai chamar de pré-reformadores. Pré-reformadores. Tem muita gente que acha que Martinho Lutero surgiu do nada, né? Pareceu um monge que deu a louca no monge, né? O monge queria casar, e aí ele quis mudar a igreja, não é isso que os católicos falam? Já ouvi isso aí várias vezes, né? Deu a louca nele, pelas paixões dele, e ele acabou, né, querendo mudar a igreja. Nada disso. Lutero, ele é o estopim de um movimento crescente. Então, a gente tem aqui eu não vou me atrever a falar o nome aqui, o sobrenome dele, né, o Tomás, acho que é Braduardini, né, eu acho que é alguma coisa assim, tá? Ele é um teólogo e matemático inglês, arcebispo de Cantuária, tá? Que morreu na peste negra. Mas, assim, o que é que esse inglês ele já pregava na Inglaterra no século XIII, XIV, ele já pregava que a graça de Deus é fundamental para a salvação das pessoas. Foi combatido, né? Era alguém que tinha um prestígio no clero católico, mas que, por causa desse tipo de pregação, ele também foi rejeitado, né? Foi rejeitado. A gente tem o italiano, né? O filósofo italiano, que era monge agostiniano, da mesma ordem do mosteiro de Agostinho, de Lutero, né? Que também era agostiniano. E Agostinho é o que dá essa linhagem, né? Vamos dizer assim. Ele também ressaltava, isso no século XIV, né? Ressaltava a graça, realçava a graça de Deus na salvação. Então, já se pregava sobre isso, tá? Só que eram vozes abafadas, sufocadas. Lembra que eu falei da importância da imprensa? Eu entendo que a imprensa foi o principal instrumento que Deus usou para propagar as ideias. Esses homens até aqui, eles não têm isso. Eles não têm essa facilidade de imprimir material, de encaminhar esses materiais, tá? Aqui a gente tem João Wycliffe, né? Também inglês. A Inglaterra, ela está pulsando por essa reforma, por interesses políticos também, tá? Não adianta querer negar isso, mas a Inglaterra vai ter muitos homens que vão se levantar contra determinadas situações. O problema de Wycliffe com a igreja era mais a questão da transubstanciação. Alguém lembra aqui o que é isso? A transubstanciação? É quando a gente vê assim, eu acho muito interessante quando na Igreja Católica vai dar A hóstia? A hóstia, né? E eles têm um cuidado tão incrível até com se ficar um fiapo de hóstia, eles tiram, porque ele é como se fosse de fato o corpo de Cristo,
né? Isso me chama muita atenção, porque nas igrejas católicas aqui, a uma que eu fui, eu assisti, eu fui que um colega nosso faleceu e a família fez uma missa, e eu achei muito interessante o cuidado que ele teve até de passar a mão na toalha para não ficar nada aí. Então, a transubstanciação é essa ideia de que, literalmente, a hóstia ali, o pão, é o corpo, literalmente é o corpo. E a gente sabe que, biblicamente, é simbólico, né? Existe um simbolismo. Claro que a gente tem que ter respeito, uma reverência com o ato em si, claro, mas não porque a gente acredita que ali é literalmente, né? Então, eles acreditavam que virava carne mesmo, quando você colocava na boca, virava carne, literalmente, ali, e aquilo se transubstanciava no seu corpo, né? Então, assim, aí o Wycliffe vai pregar contra isso, vai pregar também contra as riquezas da igreja, a venda de indulgências. John Hus, né? João Hus, ele também vai se posicionar, o Wessel, o Savonarola. Gente, são figuras emblemáticas, né? Seria muito bom se vocês, por exemplo, Savonarola é um tipo de monge que vocês precisam ler a biografia de um homem como esse, né? Assim, o preço que ele pagou para continuar pregando aquilo que ele acreditava, como ele pregava, porque Savonarola foi um dos poucos desse período aí, que pregava em praça pública, que ia para ambientes públicos mesmo e proclamava aquilo que ele acreditava, né? E uma das coisas que ele fazia, ele era muito irônico, ele usava muito a ironia nas pregações para esculhambar mesmo a maneira como o Papa vivia, né? Os comportamentos, a imoralidade, uma série de coisas. Então, foram homens que, antes de Lutero, prepararam a igreja para receber, né, essa convicção das escrituras, de entender a importância da escritura, né? E o Erasmo, eu já expliquei um pouquinho da importância dele, mas também foram homens que foram fundamentais, né? E é isso que eu defendo. Eu defendo, assim, pastor, por que a gente está estudando história da igreja? Eu sou líder na igreja, por que isso é importante? Gente, esquece esse negócio que a igreja, porque a igreja está se corrompendo, porque isso, aquilo. Para com isso. Você e eu fomos chamados como líderes justamente para levantar uma geração de crentes e passar o bastão para essa próxima geração de crentes mais firme do que nós. Porque problema vai ter. Dificuldade vai ter. Porque minha igreja local, e sim, aí eu entrego as pontas, né? Eu não acredito que hoje a gente conseguiria fazer uma reforma da mesma magnitude que os reformadores conseguiram, que esses homens aqui pré-reformadores conseguiram. Porque hoje o mundo, ele tem muito mais vozes. Uma coisa é você ter, por exemplo, você tem um Lutero na Alemanha, tá? Outra coisa é você estar aqui no Brasil e você tem, sei lá, no Brasil todo, aí deve ter no mínimo aí uns 10 programas televisivos desses pastores de mega igreja e tal. Você tem muitas vozes dissonantes, você tem muitos livros sendo publicados o tempo todo, tem gente boa publicando, mas tem gente maluca publicando também. E o povo está lendo de tudo. Então, assim, acreditar que a gente vai ter uma reforma nessa magnitude, nessa proporção, a gente pode ter um avivamento, onde o povo se volte para a Escritura, volte a ler a Bíblia, volte a crer que a Bíblia é suficiente. Isso eu creio. Agora, não no sentido porque a gente está precisando de uma nova reforma, né? De vez em quando eu vejo o pessoal falar isso. Eu acho uma bobagem. A gente não vai ter uma reforma
dessa envergadura, desse tamanho, tá? Por quê? Porque antes existia uma única instituição, tá? Que também era fragmentada. Lembra lá do Cisma do Oriente, Igreja Ortodoxa, Igreja Romana, Ocidental, né? Igreja Ortodoxa, Igreja Ocidental, Oriental. Então, assim, a Igreja Católica também estava fragmentada. A gente viu isso aqui. Essa ideia porque é uma igreja una. Não, existe a Igreja Católica Brasileira, se vocês não sabem. Igreja Católica Brasileira. Então, assim, não existe essa unidade, né? A gente tem movimentos dentro do próprio catolicismo. As ordens monásticas, elas não se entendem muito, entendeu? É uma como se fosse superior à outra, entendeu? Então, essa unidade que se defende, ela é mentirosa, ela não existe, tá? E no meio evangélico é a mesma coisa. Então, o que é que a gente precisa olhar para a história? E parar de ser menino. Gente, a nossa igreja local tem os seus desafios, e cabe a nós levantar a bandeira de quê? A nossa bandeira? Não, a bandeira do evangelho. E persistir, e pregar o evangelho, e anunciar o evangelho, entendeu? Eu lamento muito quando eu vejo um líder desacreditado da igreja. Entendeu? Desacreditado. Porque a igreja... Né? Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu tenho um colega meu, pastor, né? Lá de Conquista, que ele fala: eu posso até morrer, mas eu morro atirando. Eu morro atirando. Ou seja, nós temos que lutar pela fé evangélica, não é isso que o apóstolo Pedro fala? Lutar pela fé evangélica, a fé que nós recebemos. Fé evangélica em que sentido? Fé que é baseada nos evangelhos. Nós temos que lutar. Então, esses homens, eles morreram, foram excomungados, foram, né, torturados, morreram em prisões que eram extremamente inóspitas, né, sujas, ambientes hostis, completamente, mas eles morreram confiando que estavam deixando um legado, né, um legado para as próximas gerações. E é isso que vai acontecer, né? Depois, a gente vai ter esses homens que são, assim, né, tidos como os principais, aqueles que de fato, conseguiram não só trazer a reforma oficial, né, mas porque a partir deles a gente vai ter uma Alemanha se consolidando agora como um país protestante, a gente vai ter a Suíça, a gente vai ter a França, né? A gente vai ter países que vão se estruturar, se consolidar como países protestantes, a partir desses irmãos, né, que se colocaram à disposição de Cristo. Amém, queridos? Amém? Aí, na aula de sábado, eu vou complementar com mais algumas informações, vou falar um pouco sobre esses reformadores, tá? Eu acredito que dá tempo de fechar. Lembrando que isso aqui é um pouquinho, é uma dose, né? Uma dose daquilo que tem. Aí tem que ser leitura, tem que ser, né, dedicação, caminhar uma milha a mais, né? Eu gosto sempre de falar isso porque é muita informação, tá? Só a igreja reformada, eu tive um semestre inteiro. E quando eu falo um semestre, gente, são 20 eram 20 aulas, cada aula com 3 horas. Cada aula com 3 horas. 60 horas de igreja reformada. Então, assim, a gente tem que... É muita coisa. Mas aqui, eu considero que as informações principais
tá? Normalmente, o pessoal fica assim, pastor, tem que ficar decorando data, nome. Eu digo logo, gente, se você entendeu essa parte inicial, por isso que eu gastei muito tempo aqui, ó, que são os valores, os princípios, ó, principalmente essas duas aqui, ó. Se você entender isso daqui, você entendeu o que foi que aconteceu. Qual foi a mudança de paradigma que os reformadores trouxeram? E isso chegou até nós. Isso chegou até nós. Por quê? Porque alguém decidiu levantar a bandeira do evangelho. Eles poderiam cruzar os braços e dizer assim, não adianta não, a igreja está corrompida mesmo, né? Está todo mundo querendo fazer a seu bel prazer, entendeu? Eles poderiam cruzar os braços e dizer isso. Ou fazer o que eles fizeram, né? Que é lutar por uma fé bíblica, bem fundamentada, por uma religião decente, que não fica aloprando a cabeça das pessoas, que hoje, infelizmente, a gente tem que ficar resgatando isso. Né? Como foi falado aqui no chat, aqui, programação neurolinguística sendo usado, né, em determinados lugares. Isso é uma maluquice, entendeu? O camarada que ele vai buscar técnicas de PNL para pregar, é porque ele já deixou de acreditar no poder do evangelho há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Então, a gente tem que confiar que o evangelho é poderoso e que se a gente orar, se a gente buscar Deus, se a gente ler a Bíblia com fidelidade e pregar com fidelidade, Deus vela pela palavra dele e ele vai fazer os efeitos que ele quer fazer através do poder da palavra. Então, assim, é a falta desse entendimento tomada a esperteza, a malandragem, que tem levado as pessoas a cometer um monte de atrocidade, né? Em nome de Deus. Então, a gente tem que confiar em Deus, confiar no poder dele, tá? Entender que as pessoas não vão aceitar de bom grado, muitas vezes, a verdade de Deus, isso é fato. O próprio Jesus já advertiu a gente quanto a isso, tá? E continuar firme, pregando o evangelho, e não aquilo que nós queremos. Amém? Vou parar aqui a apresentação. Dúvidas? Certezas? Se não tem dúvida, tem certezas, né? Amém. Então, gente, eu quero só, para fechar aqui, vou parar até a gravação aqui, eu quero só